Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um dos maiores líderes revolucionários da história, um dos maiores rebeldes em seu contexto. Você sabe quem é? Jesus Cristo. Exatamente. Não tem como traçarmos se ele realmente existiu ou não. Agora, nós, historiadores, os especialistas da área principalmente, eles tentam entender a complexidade, o contexto sociocultural em que Jesus Cristo viveu e assim saber basicamente as características dele, como foi a sua forma de pregação e também traçar um fenótipo. Jesus Cristo não se sabe exatamente a data em que ele nasceu. Ele viveu a maior parte de sua vida na região de Jerusalém. E lá ele acabou meio que pregando, expandindo um tipo de pensamento que divergia das principais seitas da época, porque Jesus Cristo ele era um judeu. E dentro do judaísmo nós vamos ter diversas seitas, diversos pensamentos divergentes. Jesus Cristo chegou com o pensamento de amaste o próximo como amaste a ti mesmo. Não quereis para o outro que não queres para ti. E tudo isso foi gerando cada vez mais divergências. Só que ele não foi condenado, não exatamente por conta disso, mas sim porque ele acabou invadindo o Templo de Jerusalém e meio que proibindo as atividades comerciais, contestando tudo isso. A partir daí, segundo José Antônio Pagolo, um grande historiador em relação à biografia de Jesus Cristo, ele fala que foi nesse exato momento em que Jesus Cristo acabou sendo colocado no cadafalso, ou seja, para ser condenado, já que ele estava atrapalhando as relações comerciais da época, considerado um grande rebelde que precisava ser eliminado. Então ele morreu na década de 30. Para falar a verdade, Jesus Cristo morreu de maneira bastante apagada. Não teve tanta repercussão. Ele só vai ganhar notoriedade por volta da década de 60 e 70, a partir dos apóstolos Paulo e Pedro. Se você não sabe quem foi Paulo, ele foi um judeu da seita dos fariseus e que perseguia bastante os cristãos. Só que, segundo a passagem bíblica, ele teve uma visão, acabou tendo um contato com Jesus, em que nas margens de um rio, Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, que agora já estava sendo batizado, até então o nome dele era Saulo. A partir do momento que tem esse contato, é um batizado. E agora, Paulo, por que tantos me persegues? Não veres que eu sou o teu Deus? E assim ele ficou meio perplexo. E a partir daí se tornou um cristão. Começou então a pregar em toda a região do Mediterrâneo essa boa nova, o Evangelho, a palavra de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo foi se popularizando a sua pregação, a sua forma de pensamento, não somente para a região de Jerusalém, mas para toda a região do Império Romano. E isso através de Paulo, principalmente. E a partir daí nós vamos ter uma grande amplitude, o engrandecimento desse movimento religioso. Isso vai ganhar tanta repercussão que os imperadores romanos vão passar a perseguir esses cristãos. Você deve estar pensando, poxa, então os romanos não eram tão tolerantes? O Estado romano perseguia as outras religiões? Claro que não. No Estado romano, nesse período imperial, nós vamos ter um politeísmo, diversos pensamentos religiosos. Só que o cristianismo ele contestava diretamente a figura de quem? Do imperador. E o imperador ele era tido como uma figura divina. Então, de repente, os cristãos estão contestando o imperador. Os judeus já estão invocados, já estão encabulados com Jesus, que estava atrapalhando as relações comerciais. Então, os judeus, muitas dessas seitas, começaram a conversar sobre a possível condenação de Jesus. E assim, Pôncio Pilatos foi convencido, que era o governante da região judaica, para assim condenar Jesus. Pois bem, então com essa ampliação, os cristãos, todos eles, passaram a ser cada vez mais perseguidos, associados principalmente à bruxaria. Então eles viviam escondidos, mas iam pregando.
Pregando, pregando, pregando. Pois bem, então vamos falar agora sobre a perseguição do Império Romano aos cristãos. A perseguição do Estado Romano aos cristãos, como eu falei para vocês, se deveu a essa contestação em que os cristãos tinham em relação ao imperador, a essa forma de politeísmo, porque isso predominava no Estado imperial romano. Então nós tivemos o imperador Diocleciano, Valeriano, o imperador Nero, em que eles pegavam esses cristãos e colocavam nos anfiteatros. Você já viu aquela figura do Coliseu? Coloque aí a imagem. Pois bem, nessa figura do Coliseu, era uma espécie de teatro. No Império Romano, nós vamos ter a famosa política do pão e circo, que colocavam aquelas pessoas que fossem marginalizadas, muitas das vezes os próprios cristãos, para serem mortos por criaturas, por leões, tigres, feras famintas e assim matarem esses cristãos. Para lutarem com os gladiadores que geralmente decapitavam esses caras. E no momento ali de loucura, aquela morte, prestes a serem mortos, eles faziam o quê? Se ajoelhavam, rezavam. Meu Deus, eles não sabem o que fazem. De repente, a galera que está ali assistindo aquela multidão começa a, ei, que Deus é esse? Então começou a se popularizar o cristianismo, crescendo, 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 crescendo. Teve uma passagem muito interessante, não sei se vocês conhecem, o Santo São Lourenço. Também foi morto. São Lourenço, ele é o padroeiro dos humoristas, como também dos cozinheiros. Nós tivemos o imperador Valeriano condenando o Papa Sisto II à morte. O Papa Sisto II encaminhou a sua morte para ser, no caso, morto na fogueira. E assim, o diácono São Lourenço, ele falou, para onde vai, meu pai? Vai ser morto? E não leva seu diácono? Então o Papa falou, não se preocupe não, daqui a 3 dias será você. Ele olhou assim, porra! Pois bem, acontece que realmente o Papa estava certo. Na hora quando teve a morte do Papa, o Valeriano, o imperador, ele solicitou para quem? Ele solicitou para o diácono, que é o líder das finanças da Igreja Católica, para assim pegar o dinheiro, todas as riquezas da igreja e fazer o quê? Fazer simplesmente a entrega dessa riqueza para o imperador. São Lourenço pensou, beleza. Então ele de maneira bem inteligente, ele encontrou uma massa de pobre, uma grande parcela marginais, pessoal, e levou para o imperador. Chegou lá, os soldados na frente do palácio. Pois não, quero falar com o imperador, ele está me esperando. Comunicaram, o imperador, beleza. Chegou lá, o imperador olhou para aquela massa de pobres, mendigos, e falou, todos estão com um punhado de ouro nas mãos? Então São Lourenço falou, está aqui, senhor. Mas eu falei para trazer as riquezas da igreja. Então São Lourenço falou, é exatamente isso. É o povo, a nossa riqueza maior. O imperador não estava para brincadeira, condenou o cara à morte. Mas até na hora da morte, São Lourenço, ele acabou brincando, tirando onda. Ele foi condenado a morrer de uma forma bastante cruel, numa grelha. E que ele estava lá amarrado na grelha, e o fogozão por cima. E ele, em voz alta, imperador! O imperador diga, pode virar! Esse lado já está assado. Aí ele, desgraçado. Pois bem. Então aqui é um exemplo para vocês entenderem de maneira melhor, essa
perseguição aos cristãos. E isso era muito recorrente. Até que no século III nós tivemos uma retração dessa perseguição. Século III nós tivemos a crise econômica do Império Romano. Porque desde o imperador Augusto, o primeiro imperador romano, ele traçou uma política chamada política do pão e circo, como também a Pax Romana. Eu quero que você observe agora a Pax Romana, porque acabava cuidando mais da administração do Império Romano do que expandindo através das armas. Só que se não expandisse através das armas, deixava de capturar escravos para trabalharem. E o sistema produtivo do Império Romano, a base é a escravidão. Então, por conta dessa não mais conquista de espaço, de pessoas para serem escravizadas e assim continuarem a produzir, em torno de 3 séculos nós tivemos a crise do Império Romano. E o Império, tentando sair dessa crise, começou a aumentar os impostos. A população não aguentou essa carga tributária, vários impostos, todo mundo, que porra é essa? Tava todo mundo invocado na miséria. E assim a miséria foi se popularizando, se massificando. E as pessoas estavam começando a comer bosta, excrementos. O que vai acontecer? Quando você está naquele momento de angústia, de desgraça, você vai recorrer a quem? A Deus. Meu Deus, me ajude. Aí você lembra daqueles carinhas que estavam sendo bastante perseguidos, os cristãos. Eles estavam, falou em Deus, só existe um, Jesus Cristo. Porque aqueles já estão traçando um mistério, a Santíssima Trindade. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Vocês entenderam? Vão já entender a complexidade desse pensamento. Então, tudo isso foi ganhando corpo. E de repente, os próprios soldados que perseguiam os cristãos, eles estavam virando o quê? Cristãos. Eles começaram a botar o pé na parede. Ei, eu não vou perseguir o meu irmão, não. Somos filhos do mesmo Criador. Constantino, perspicaz, inteligente, ele percebendo tudo isso, ele fez o quê? Ele deu liberdade de culto aos cristãos. Em 313, no famoso Edito de Milão. Agora os cristãos poderiam ter sua liberdade de credo. E além disso, Constantino, de maneira inteligente, ele ainda criou o Concílio de Nicéia. Em 325, o Concílio de Nicéia foi uma organização, uma assembleia, em que nós vamos ter padres, os presbíteros, os sacerdotes da igreja. Vai ser o primeiro concílio da igreja, do cristianismo. E lá nessa reunião eles foram traçando as diretrizes do que seria o cristianismo. Eles queriam que fosse diferente do judaísmo com diversas seitas, tivesse somente uma diretriz. E assim nós vamos ter os pensamentos como, por exemplo, o arianismo. O arianismo falava o seguinte, essa doutrina dizia que Jesus Cristo, na verdade, ele não é um ser divino. Ele é uma criatura perfeita. Mas ele sofreu, ele sangrou, ele chorou. Ele não é um Deus. Só que existe uma outra doutrina que falava o seguinte, não, ele é um Deus. Na verdade, são 3 deuses. Nós vamos ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade. A transubstanciação. Vocês lembram daquela música do Legião Urbana, em que fala como fazer entender que ao mesmo tempo um só Deus, ao mesmo tempo é 3. O que ele quis dizer isso? A música se chama Índios. Como fazer os indígenas entenderem aquela complexidade de pensamento que os portugueses estavam trazendo para cá, que os europeus estavam trazendo para a América. Enfim, o mistério da Santíssima Trindade. Além disso, eles foram fazendo a diretriz para o que seria a Bíblia. E foram desconsiderando os apócrifos. É aquela biografia não reconhecida pelas autoridades religiosas, pelos teólogos, pela Igreja Católica, pelos protestantes.
Eles desconsideraram e foram traçando também a Bíblia. Dentro desses apócrifos, nós vamos ter o conto de Lilith. Sabe quem é Lilith? Muito antes que Eva, nós tivemos Lilith para Adão, criada da mesma substância que Adão. Deus criou, só que Lilith, ela era porra louca. Ela queria, por exemplo, fazer sexo em cima de Adão. Adão, não, eu que domino. Eu tenho que ficar por cima. Ela, não, somos cria da mesma substância. O que aconteceu? Ela fugiu, não aguentou a pressão. Adão chorando, pediu para Deus trazê-la de volta. Ela não quis. E assim Deus criou Eva. Agora da onde? Da costela. Ela foi criada da onde? Da matéria de Adão. Essa mulher deve obedecer a Adão. Ela deve ser subordinada a Adão. E assim nós tivemos aí a passagem bíblica em Gênesis, Adão e Eva. Pois bem, logo na sequência nós vamos ter, depois desse concílio de Nicéia em 325, vamos ter o Édito de Tessalônica em 380. Que vai ser o 380, professor? Vai ser a oficialização da Igreja Católica do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Porra, imagine aí. Os caras que antes eram perseguidos, bruxos considerados, eles passaram a oficial. Só que eles começaram a perseguir também aqueles politeístas, o paganismo, colocando em xeque todas aquelas libertinagens que aconteciam no Império Romano. Ou seja, de perseguidos passaram a ser os perseguidores. São as contradições da história. Pois bem, logo depois nós vamos ter a queda do Império Romano em 476. E aí? Como é que a igreja ficou? A continuação desse vídeo vai depender de você. Você quer que eu continue a falar sobre a segunda parte do processo de cristianização da Europa? Como ela se legitimou e se consolidou? Deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, valeu. Não se esqueça, deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal, porque isso é muito importante pra gente. Então valeu, galera. Tchau, tchau. Tamo junto. É nóis.